Transformei este armário padrão em personalizado. Primeiro, medi a largura da abertura da porta com as corrediças instaladas. Cortei a madeira 1x8 no tamanho necessário para o armário e montei as peças em formato de caixa com alguns suportes em L. Foi rápido e fácil. Depois que eu montei a caixa, peguei um pedaço de compensado, marquei, cortei e adicionei no fundo. Assim, eu tinha uma caixa totalmente formada. Depois, removi a porta do armário e retirei dobradiças e acessórios. Prendi as corrediças da gaveta, certificando-me de que elas deslizariam facilmente para dentro e para fora da porta do armário. Depois, prendi a outra parte da corrediça diretamente na caixa. Em seguida, coloquei a caixa nas corrediças e verifiquei se deslizava bem. Depois que tudo estava no lugar, peguei mais suportes em L e os adicionei à caixa para então poder fixar a porta. Assim que a porta estava bem presa, era hora de colocar o puxador. Fiz furos guia e instalei o puxador na parte superior da porta. Agora eu conseguia abrir o armário pelo puxador de cima e colocar uma lixeira no compartimento criado, transformando um armário simples em um compartimento de lixo deslizante. Achei fácil e barato personalizar o armário e torná-lo mais funcional. Vá à loja de ferragens e pegue uma ripa de carvalho de 1x2 por 9 pés. Vou levar também alguns ganchos Command, que são ótimos e removíveis. Tenho essa peça de acabamento no armário em cima e embaixo e sei que posso usá-la. Primeiro, vou medir os armários e marcar alguns pontos. Com 31 polegadas vou cortar 2 dessas tábuas nesse tamanho. Se eu precisar lixar as bordas, vou fazer isso. Os próximos 2 vão ser os cortes de cima e esses vão ser cortados com 20 polegadas e 3/4. Vou juntar eles agora. Primeiro, vou passar cola na ponta para reforçar a junção. Só precisa de um pouco de cola e depois usarei alguns pregos finos. 2 desses por dentro vão funcionar muito bem. Depois que eu terminar tudo, é uma junção forte, não precisa se preocupar em quebrar e vou medir todos os 4. Vou colocar um corrimão no meio, acabei ficando sem carvalho, então tive que usar um pouco de madeira de pinho. Após terminar, subo cerca de 5,5 cm e meço de um lado ao outro para instalar outro corrimão. Usei madeira de pinho para isso. Depois de colocar isso, basta um prego fino de cada lado para segurar tudo. Após instalar as peças e garantir resistência, preciso aplicar um condicionador de madeira pré-tingido. Quando você está usando pinho, é uma madeira macia, diferente do carvalho, que é uma madeira dura. Quando eu for tingir o pinho, ele vai ficar todo manchado, então só no pinho que eu preciso passar esse pré-condicionador antes de tingir. Não precisa de muito, só uma pequena quantidade já foi suficiente para cobrir tudo. Deixe secar por 30 minutos e volte, pois agora vamos tingir. Meus armários eram meio alaranjados, então escolhi um visual de bordo. Eu poderia ter escolhido nogueira, mas o bordo parece ser o tom mais próximo. Vou cobrir todos os lados das tábuas, garantir que eu pegue o carvalho, o pinho e todas as extremidades. Agora é hora de instalar e montar tudo. Essa cor combina muito. Vou usar alguns pregos finos para fixar as tábuas nos armários e manter tudo no lugar. Depois que eu colocar todos eles e estiver pronto e fixado, beleza, vou pegar aquelas fitas adesivas Command, são fáceis de usar. Você só precisa tirar a película de trás de um lado, colocar no gancho e garantir que está bem firme e depois tirar a outra película. Aí é só pegar e colocar no armário. Vou colocar 2 aqui, eles grudam bem, são ótimos, removíveis e não permanentes. Agora, pegue o livro de receitas da família ou outro de sua preferência e coloque ali. Vou usar algumas daquelas luvas de forno, é para isso que serve aquele suporte, e depois vou usar aquelas fitas e ganchos adesivos para pendurar alguns dos utensílios que eu mais uso. Isso aqui ficou tão bom e a cor combinou tanto que parece feito sob medida. Achei ótimo e estou muito satisfeito com o resultado. Espero que tenha gostado do projeto assim como eu gostei de fazê-lo. Recentemente me mudei para uma nova casa e, infelizmente, algumas das gavetas e armários da cozinha já viram dias melhores. Então, a primeira coisa que preciso fazer é remover os puxadores da frente dessas gavetas. Essas frentes de gaveta definitivamente precisam de uma boa limpeza. Sim, então vou fazer isso e depois podemos passar para o próximo passo. Agora que já removi todas as frentes das gavetas, é hora de fazer a mesma coisa com os armários. Em seguida, vou desenrolar meu adesivo de lousa com a parte da lousa virada para baixo. Por enquanto. Agora vou pegar a primeira porta do armário e colocá-la em cima do meu adesivo desenrolado.
Então, você pode ver aqui. De um lado, eu alinhei praticamente bem na borda do meu papel de lousa e aqui embaixo na borda da frente. Eu posso ver exatamente onde preciso cortar e também posso usar a borda reta da própria porta do armário para cortar o excesso. Então, como a parte de cima e de baixo das portas do meu armário estão tão danificadas, na verdade, vou envolver meu papel adesivo de lousa em volta dos meus armários inteiros, na esperança de que isso vá cobrir tudo isso. Agora eu coloquei a porta do meu armário com a frente virada para baixo no papel adesivo. Assim posso começar colando a parte de trás. E eu sempre gosto de usar um livrinho de capa macia para ajudar a colar meus papéis adesivos e tirar as bolhas de ar. Eu acho que funciona muito melhor e é bem mais suave do que usar uma ferramenta de plástico, como um raspador ou um cartão de banco. Se você estiver trabalhando em uma superfície que não é totalmente reta ou está bem danificada, como essa porta de armário, então certifique-se de ter um alfinete à mão. Como você pode facilmente fazer um furinho nessas pequenas bolhas de ar que às vezes aparecem, é só furar algumas vezes e usar o seu livro que todo o ar vai sair pelos furinhos e você vai ter uma superfície bem lisa. E agora eu vou repetir todo esse processo na frente das minhas gavetas, então agora que todas as frentes das gavetas estão cobertas, eu posso colocar tudo de volta no lugar. Como isso ficou incrível, é uma melhora enorme. Estou tão satisfeita com o resultado, você não consegue ver nenhuma daquelas áreas danificadas. Ficou ótimo com os azulejos preto e branco, assim como o backsplash preto e branco ali. Uau, isso não demorou quase nada. Além disso, custou só cerca de $4 daquele papel adesivo de quadro negro. Então isso é fantástico, mas o resto dos armários também está muito bom. Há apenas algumas pequenas áreas que têm marquinhas assim, que provavelmente podem ser cobertas com um pouco de tinta. Mas o que eu estava pensando é como ficaria bonito se esses puxadores fossem pretos. Então, a primeira coisa que vamos fazer, claro, é remover todos os puxadores. Eu sempre gosto de ter um potinho de plástico velho por perto, assim posso colocar todos os parafusos nele e garantir que não vou perder nenhum. Sempre que estou pintando puxadores de gaveta ou de armário, eu sempre parafuso eles em um pedaço de papelão velho, assim eles ficam no lugar. Eles não caem do lado de fora. Como esses puxadores são de plástico e já viram dias melhores, decidi experimentar essa tinta Rust-Oleum Painter's Touch, que aparentemente é própria para plástico. Então vai ser muito interessante ver se isso realmente vai funcionar e não vai descascar. Tcharam! Como esses puxadores ficaram muito mais bonitos, não é mesmo? Estou tão incrivelmente satisfeita com esse resultado. Mas o melhor de tudo, com certeza, são meus armários e gavetas aqui, eles ficaram muito mais bonitos. E o melhor de tudo é um quadro negro. Assim, podemos colocar nossa frase favorita ou deixar a criança solta para desenhar? E eu simplesmente estou tão satisfeita com isso. E novamente, todo o projeto, incluindo a tinta spray, me custou menos de $. No vídeo desta semana, vamos basicamente fazer uma caixa que esconde uma lixeira. Os lados da caixa são feitos de painéis colados. Esses painéis têm uma seção de tábua de pinho 1x12 e tiras de 2 de uma tábua 1x6. Uma boa ideia é adicionar cerca de 3 ao comprimento para considerar a inclinação da porta. 2 painéis foram colados para isso e outro fora da câmera. Isso servirá como fundo do compartimento onde a lata fica. Limpamos com formão e cortamos o painel na largura final. Cortamos mais 2 tiras da tábua de pinho 1x6. Essas tinham 1 polegada de largura para a parte de cima e 2 polegadas de largura para a parte de baixo, e foram fixadas usando cola e pregos finos. O comprimento das peças depende da largura necessária para seu cesto de lixo. Cortamos mais 2 peças das seções restantes de madeira, medindo e ajustando para alinhar as bordas externas, deixando a frente sobressair cerca de 1 polegada.
Cortamos 2 peças com cerca de 2 centímetros de largura e as fixamos na frente para finalizar. A moldura frontal alinhou tudo com a frente e dará bom acabamento à porta quando for instalada. Outras 2 peças foram medidas e cortadas para a caixa de suporte inferior. Elas ficam alinhadas à parte superior da moldura frontal e inferior e suportam o peso do compartimento que segura o recipiente, evitando que tombe para dentro. Queríamos deixar a parte de trás um pouco aberta para permitir que o ar circule pelo armário. Cortamos pedaços de compensado de 3/4 de polegada que sobraram e encaixamos na parte superior e inferior, deixando espaço no meio. Isso também tornou o armário muito rígido. A porta, ou frente do compartimento, é uma estrutura simples com junta reta, montada com parafusos de bolso. Isso terá que ser feito para encaixar dentro da moldura frontal do armário, com uma folga de 1,16 a 1,8 de polegada em toda a volta e cerca de 1/4 de polegada na parte superior para acomodar as dobradiças que ficarão na parte inferior. Aqui fixamos a moldura da porta na parte inferior do compartimento. O painel foi feito nos primeiros processos, o reforço angular cortado para encaixe e tudo alinhado. Durante a montagem, o suporte da porta era apenas restos de 2x4 cortados. Eles foram cortados de qualquer jeito e não lixados, dando à porta um visual rústico e áspero. Adicionar as dobradiças é simples, apenas garanta que estejam espaçadas e alinhadas com a borda do armário e da porta. Pode ser necessário um pouco de tentativa e erro. Eu sei que foi assim pra gente, nós desmontamos tudo pra pintar, mas depois montamos de novo exatamente do mesmo jeito pra pintar. Bem, é só pintura, bem simples e direto. Você pode querer passar um pouco de massa para madeira nos buracos dos pregos, mas isso é uma escolha sua. Lixar também pode ser algo que você queira fazer, mas de novo, fica a seu critério. No projeto, desgastamos o armário para um visual envelhecido. Nós apenas lixamos todas as superfícies com lixa 80 e depois aplicamos mais pressão nas bordas e pontos altos. Em alguns pontos, você vai querer lixar até a madeira ficar aparente para conseguir esse visual rústico e desgastado, para dar um aspecto mais envelhecido. A gente passou por tudo mais uma vez, de leve, com uma escova de aço. Finalizei tudo com verniz transparente semibrilho padrão. A parte superior do armário tem um puxador para facilitar a abertura. Cada lado da porta recebe um parafuso de olhal e um pedaço de corrente que vai da porta até o interior do armário. Isso impede que o compartimento caia completamente e bata no chão.